Amém, queridos. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Que bom poder fazer isso nessa manhã com você, meditar juntamente com você, com a sua família e com todos que estão aqui servindo presencialmente na nossa igreja. Você é convidado a apresentar o seu coração como um recipiente aberto, pronto para receber da presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: volte e diga o seguinte, a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração, vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo, vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria, defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Até aqui, vamos orar. Senhor, queremos colocar esse tempo mais uma vez na tua presença, colocar a minha vida, Deus, que o Senhor possa trazer ao meu coração, continuar trazendo ao meu coração aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja nesta manhã, mas principalmente, Pai, traz ao coração do teu povo o desejo por crescer, por amadurecer e por ser, Deus, confrontado pela tua palavra com a intenção de sermos aperfeiçoados por ela. Enche o nosso coração da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar sobre esse texto com esse título: uma ordem e uma missão. Esse texto é, sem dúvida, para mim, um dos textos, uma das passagens mais emblemáticas que nós encontramos, ou que pelo menos eu encontro aqui, na narrativa dos reis de Israel, de Judá. E Ezequias é o personagem aqui dessa passagem. Nós estamos aqui diante do 13º rei de Judá, o rei Ezequias, filho do rei Acais, que reinou junto com seu pai como corregente, mais ou menos entre os anos de 729 a 715 a.C., e depois, quando seu pai Acais falece, ele assume definitivamente o trono e reina por mais 29 anos, assumindo o trono com 25 anos de idade. A Bíblia diz que Ezequias era um rei que era reto diante de Deus. Deus olhava para Ezequias e o via com retidão, segundo, inclusive, a Bíblia diz, segundo os próprios passos do rei Davi. Então lembre-se que sempre que Deus se manifesta para o rei, Deus se manifesta pensando na aliança que ele tinha com Davi, e ele diz: olha, por causa da aliança que eu tenho com Davi, eu vou abençoar, por causa da aliança que eu fiz com Davi, eu vou prosperar o seu trono e tal. Mas mesmo diante dessa palavra, a Bíblia diz que o rei Ezequias era alguém que contava com a graça de Deus. Sem dúvida, a presença do profeta Isaías, inclusive, durante o seu reinado, era uma presença valorizada. O profeta da corte era Isaías nesse contexto. Foi fundamental também Isaías nesse processo, para tudo aquilo que Ezequias acabou trazendo de volta para a nação. No tempo em que foi fechado o templo, no tempo do seu pai, quando o paganismo tomou conta de todas as coisas, Ezequias purifica o templo, traz novamente os levitas, os profetas para as suas funções, os sacerdotes. A Bíblia diz que as suas ações foram bem interpretadas, eram vistas como boas atitudes. Havia
no coração de Ezequias, certamente, um desejo de reforma, de tudo aquilo que ele já havia presenciado enquanto corregente ao lado do seu pai Acais durante o seu período de reinado. Havia o desejo de reforma e por isso havia esse movimento de promover unidade, de promover a retomada das celebrações religiosas do povo de Israel. Havia o desejo de que houvesse novamente contribuições para o templo, havia o desejo de reparar o templo, havia o desejo de centralizar novamente o poder ali em Jerusalém, como continuidade do reinado de Davi e do reinado de Salomão. Então ele vai reintegrando os funcionários do templo novamente nas suas funções, ele reintegra os levitas, reintegra ao seu ministério, reintegra novamente os sacerdotes, valoriza a presença dos profetas, do profeta Isaías especialmente, proíbe a adoração aos deuses falsos, aos deuses do paganismo, e por sua obediência a Bíblia relata que Deus trouxe paz durante o seu tempo de reinado. Por exemplo, um acontecimento que eu fico assim, pedindo que alguém faça um filme sobre ele, é o confronto ali, o cerco do rei da Assíria diante de Israel, o rei Senaqueribe. E diante desse cerco, a Bíblia diz que Ezequias, no capítulo 19, a partir do versículo 14, narra isso, diz que ele ora ao Senhor, falando a Deus sobre aquela afronta que eles estavam sofrendo, e Deus entra com uma provisão sobrenatural. A Bíblia diz que naquela noite um anjo desce no acampamento dos assírios e mata 185 mil soldados assírios. Muito provavelmente, eu creio assim, que se isso não tivesse acontecido, o império dos assírios teria sido um império de proporções globais, como foi o império da Babilônia. Eu creio que essa entrada de Deus nessa história, através da provisão, da presença desse anjo, desbaratou todo o plano, talvez, de avanço que existia no coração do rei Senaqueribe naquele contexto. Então, a potência que surge depois vai ser a Babilônia, mas aqui, provavelmente, se Deus não age assim, esse povo teria tido um império de proporções globais. O fato é que esse anjo mata 185 pessoas como uma resposta de Deus à oração de Ezequias. Esse povo é expulso daquele cerco. E então nós entramos no texto que nós lemos agora no capítulo 20, quando Ezequias passa por uma fase crítica na sua vida, quando ele recebe não uma sentença de doença, ele recebe uma sentença de morte. A Bíblia diz que o profeta se apresenta a ele dizendo: olha, você vai morrer. Provavelmente um tipo de câncer, alguma coisa que para aquela situação, naquele contexto, era algo assim que não havia tratamento. Mas ele recebe essa notícia como algo que o deixa completamente desestabilizado. Imagine um rapaz aí de 37, 38 anos, mais ou menos, recebendo a notícia que vai morrer assim, inesperadamente. E junto com essa notícia vem uma ordem de pôr em ordem as coisas, pôr em ordem a sua casa, porque você morrerá. Na versão que eu li, aqui na nova tradução da linguagem de hoje, é traduzido, ponha as suas coisas em ordem. Nas versões, na NVI, na ARA, põe a sua casa em ordem. Essa é a ordem que vem acompanhada da sentença. É claro que a atitude que ele tem, após receber essa notícia, é a atitude de quem não quer morrer. Qualquer pessoa que em sã consciência teria essa mesma atitude. Ele vira para a parede, ele começa a chorar. Versículo 20, capítulo 2 capítulo 20, versículo 2 e 3, ele vira para a parede, chora e pede ao Senhor que se lembre de tudo aquilo que havia acontecido e clama a Deus. E Deus sim age com providência sobre a vida dele. A Bíblia diz então que antes de Isaías sair das dependências do palácio, Deus já responde à oração, envia Isaías de volta para dizer que concederia mais 15 anos de vida para Ezequias. Esse é o contexto que nós estamos inseridos aqui por meio do capítulo 20. Mas o que salta aos nossos olhos aqui é a expressão de Deus: põe a sua casa em ordem.
Deus está se referindo a quê? Nós vamos responder essa questão. Mas antes eu queria dizer sobre o que Deus não está se referindo. Porque me parece muito claro que Deus não está se referindo certamente às dependências do palácio. Deus está falando assim, olha, o palácio é muito grande, você vai morrer, então começa a colocar as coisas organizadas, deixa tudo arrumadinho, limpo. Certamente Deus não está falando sobre o palácio, sobre a moradia do rei, porque o rei tinha funcionários. Ele tinha servidores que ali estariam para colocar essa casa em ordem. Certamente Deus não estava falando sobre a vida espiritual de Ezequias. Certamente. Porque ele era alguém que tinha uma postura correta diante de Deus. Nós acabamos de falar isso. A Bíblia diz que ele era reto perante o Senhor. Espiritualmente ele estava alinhado, ele estava diante do propósito de Deus. Espiritualmente ele tinha uma postura correta perante o Senhor. Por exemplo, no versículo 13, do capítulo anterior, ele ora fazendo um apelo não baseado na sua meritocracia, é claro. Muita gente interpreta esse trecho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me comportei assim, o Senhor precisa me ouvir. Mas não é um clamor pelos seus merecimentos, ou pela sua meritocracia, ou baseado nas suas realizações, mas é se posicionando diante de um Deus de quem eu sei que posso esperar misericórdia, de quem eu sei que posso esperar graça, é se posicionar diante de um Deus misericordioso, que favorece aqueles que o servem com sinceridade. Essa é a oração de Ezequias. Então não é uma oração de alguém que tem um problema na sua vida espiritual. Ministerialmente não há crise, o rei não era só o governante, ele era o líder religioso também. Ele era obrigado a ministrar ao povo. Então há essa ideia de que ministerialmente não há crises, porque o que ele faz é exatamente o contrário, ele tira Israel da crise e traz Israel para a presença de Deus. Ele impede o culto a outros deuses, ele destrói os altares pagãos, ele acaba com a ligação que o povo tinha com a idolatria, ele proíbe a idolatria, ele traz Israel de volta para o centro da adoração a Deus. Então o problema dele também não era ministerial. Um outro problema também que eu creio que ele não tinha era a falta de fé. A crise de Ezequias não estava relacionada à sua fé, porque ele ora por providências, ele crê que Deus pode realizar e Deus realiza. Ele ora pela sua cura, antes ele ora pelo livramento do cerco dos assírios e Deus o livra, matando 185 mil soldados em uma noite, apenas com um anjo. Ele ora pela sua cura e é curado, ele pede provas de que Deus vai curar e Deus muda toda a estrutura do universo para que a sombra retroceda 10 degraus na escadaria, provando que Deus o iria abençoar. Ele diz, eu creio que Deus pode mexer na estrutura do universo, eu creio que Deus pode fazer a sombra retroceder, ele ora dessa forma e Deus faz. Então, Deus não está falando da sua casa física, Deus não está falando da sua vida espiritual, Deus não está falando da sua vida ministerial, Deus não está falando da sua fé. Deus está falando de quê então? Quando Deus diz, põe a sua casa em ordem. E aqui nós precisamos entender essa palavra ordem, associada a essa palavra casa, porque certamente Deus está falando da família. Certamente Deus está falando da família. A expressão aqui é uma expressão que foi utilizada também por Deus lá em Gênesis, quando ele ordena a Abraão: dê ordem aos seus filhos, dê ordem à sua família. É a mesma palavra, essa palavra ordem, a palavra sivá. Põe em ordem a sua casa, significa dar ordens, resolva os assuntos familiares, ponha os pingos nos is na sua família. Também pode ser interpretado como dê as suas últimas direções. Treine a sua geração, treine os seus filhos, treine o seu filho para continuar fazendo o que é bom. É interessante que Deus dá essa ordem, Deus também dá um tempo, 15 anos, porque era plenamente possível que durante esses 15 anos a casa fosse colocada em ordem.
Mas mesmo ganhando esses 15 anos a mais, ele não faz o que deveria ter sido feito. Me parece que ele relaxa, que ele se esquece que antes da realização do milagre existia uma ordem, de que o pedido por um milagre, ele foi precedido por uma ordem de Deus. Antes do milagre existia uma ordem inicial, e parece muito com a postura de pessoas que vivem postergando as coisas. Quando eu leio esse texto, eu confesso que eu fico até um pouco irritado com Ezequias. É aquelas histórias que dá vontade da gente entrar dentro da história e pegar o camarada pelo colarinho e falar: meu amigo, você está ganhando 15 anos, vamos fazer uma coisa boa, porque você vai durar só mais 15 anos, Deus já determinou isso. E a Bíblia diz que ele não faz isso, é exatamente o que ele não faz. E parece muito com as posturas de gente que vai postergando: ah não, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu vou me importar com esse problema, ah não, o ano que vem eu vou conversar com meu filho sobre isso, o ano que vem eu vou ajustar as coisas com a minha esposa, no próximo ano eu vou tomar uma decisão sobre a minha família. Vamos postergando, não faz nada, e o tempo vai passando, os 15 anos vai passando, e os problemas vão surgindo. No caso de Ezequias, houve uma consequência gravíssima, e a consequência tem nome, a consequência se chama Manassés, o filho de Ezequias. Gerado e nascido durante os 15 anos de bônus. Gerado durante o tempo de bônus, o tempo da cura. Nascido durante esse tempo de cura. Ele assume o trono com 12 anos de idade. E a história bíblica leva-nos a entender que Manassés foi, de fato, o pior rei, o mais perturbado entre todos os reis de Israel. A história diz que Manassés levou o reino ao ápice da apostasia. O que é isso? Ao ápice do esquecimento sobre o que é se relacionar com Deus, sobre fé, o ápice da idolatria, o ápice de tudo que você possa imaginar de problema. Manassés sacrificava os seus filhos aos deuses pagãos, para você ter noção de quem foi Manassés. Consequência desses 15 anos que Deus deu para Ezequias. Aliás, estava passando batido uma história aqui, mas Jeremias capítulo 15, versículo 4, o profeta Jeremias foi o profeta que mais profetizou juízo sobre Israel. E no capítulo 15, versículo 4, ele inclusive diz que essa situação de Israel é por causa de Manassés. Ele coloca sobre Manassés a responsabilidade por tudo aquilo que a nação estava vivendo. E o que eu quero dizer de maneira bem direta e rápida e prática com toda essa história? É que talvez obedecer a essa ordem de Deus hoje seja o início dos maiores milagres que nós precisamos para o nosso próximo ano. Talvez obedecer a esta ordem de Deus hoje, começar a obedecer essa ordem hoje, seja o início dos maiores milagres que nós precisamos viver. E aí eu não quero dizer o milagre que você quer viver, eu quero falar sobre o milagre que você precisa viver. O milagre que você precisa experimentar, porque na contramão disso, se essa ordem continua sendo desviada dos nossos corações, se nós continuamos preterindo essa ordem, sem dúvida nós vamos ter também que no futuro amargar muitas coisas, assim como o povo amargou por causa da decisão de Ezequias de não obedecer à ordem de Deus. Talvez esse seja o movimento prioritário que nós devemos realizar. Talvez seja algo de extrema relevância, talvez seja a pedra preciosa hoje da nossa vida a ser preservada e cuidada, seja colocar a nossa casa em ordem, talvez seja obedecer a essa ordem hoje, a essa ordem de Deus como prioridade para a nossa vida, porque Deus sabe o nível de repercussão que obedecer ou não a esta ordem produzirá para a nossa geração e para as gerações futuras. Deus sabe. Quando Deus pede que a casa seja colocada em ordem para Ezequias,
Deus já faz isso sabendo de tudo que vai acontecer. E diz Ezequias, você tem a chave para fazer essa correção, você tem a chave para estabelecer o rumo, o destino da sua família, mas depende de você. Versículo 12 até o versículo 19, tem uma razão, pelo menos uma razão clara para mim aqui, sobre o pensamento de Ezequias. Versículo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor diz que vai chegar o tempo em que tudo que seus antepassados ajuntaram até hoje será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Versículo 19, o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso ele diz: a mensagem do Senhor que você me deu é uma mensagem boa. Olha a resposta que, dá até coceira. Olha a resposta que esse camarada dá para uma profecia dessa. Ele diz: essa palavra é muito boa. O problema de Ezequias não estava no seu ministério, não estava na sua vida espiritual, não estava na sua fé. O problema de Ezequias era o conceito que ele tinha sobre o futuro. Ele olhava para o futuro sem se ver lá, sem ver os seus filhos lá, sem ver a sua família lá. Então ele não tinha um conceito equilibrado sobre o futuro. O que ele está dizendo quando ele responde isso? É assim, em outras palavras, eu não dou importância para os fatos que vão acontecer, porque não vão acontecer no meu tempo. No meu tempo está tudo bem. O importante é que enquanto eu estiver vivo, Deus está sendo fiel comigo e eu estarei bem. Os meus filhos que se danem, a minha família que se dane, os tesouros do palácio que eu escancarei e mostrei para o rei, para os emissários do rei da Assíria, da Babilônia, que já, esses tesouros vão ser todos levados, mas não vai ser levado no meu tempo. Então eu não estou nem aí com o futuro. O problema de Ezequias era o pensamento com relação ao futuro. E quando nós vamos observar, inclusive, a oração que ele faz, quando ele recebe a sentença de morte, a oração dele está cheio de eu. Ezequias era um camarada extremamente egoísta. Alguém que é assim não consegue pensar no futuro, não consegue projetar o futuro, não consegue ver os seus filhos lá. Você sabe o que é ser eunuco? Ser eunuco é ser castrado, ser tido, porque ficaria provavelmente nas dependências do rei, da família do rei. Então, para não correr risco de se engraçar com a mulher do rei, para se engraçar com as filhas do rei, castrado. Tudo bem, na prática é isso, mas espiritualmente o que isso significa? Sem possibilidade de geração. O que o profeta diz para Ezequias é: Ezequias, você abriu a sua casa para quem você não deveria ter mostrado nada. Você abriu os tesouros que você não deveria entregar para ninguém, que você não deveria deixar ninguém ter acesso, e você deixou. E isso vai resultar no fato de que os seus filhos vão ser castrados, você não vai ter geração. Vai chegar um tempo em que tudo vai ser perdido, tudo que todos os reis se ajuntaram de riqueza para o reino vai ser levado por sua causa. Ezequias era um rei egoísta. Difícil dar esse adjetivo para Ezequias, depois de dizer que ele era alguém que era reto perante o Senhor. A Bíblia diz que ele era reto. O problema é que, de fato, aqueles que são retos também precisam ouvir as ordens de Deus. Quando eu penso nisso, eu fico assim, chocado com algumas coisas que a Bíblia nos permite compreender e ter acesso. Mas nós falamos sempre, Deus não esconde as falhas dos seus.
Deus não esconde, Deus permite que a gente tenha acesso, que a gente leia, mas eu creio no meu coração que há uma razão para isso, e a razão é que Deus não quer que a gente faça as mesmas coisas. Deus não quer que aquilo que foi feito de errado, aquilo que gerou crise, aquilo que gerou pecado, aquilo que gerou apostasia, se instale na nossa vida. E eu quero dizer a você que gente reta perante os olhos de Deus são pessoas que precisam continuar obedecendo ordens. Você pode dizer, mas pastor, eu sou reto perante o Senhor. Existe ordem para quem é reto também. Pastor, eu sou santo. Existem ordens de Deus para que você continue sendo santo, e não só isso, para que você contagie com a sua retidão, com a sua santidade, com a sua presença como filho de Deus nessa terra. A palavra ordem é a mesma, como eu já disse, utilizada por Deus quando Ele fala para Abraão. E traduzindo essa palavra ordem, lá em Gênesis 18, 19, fica assim: eu o escolhi para que mande, olha a ideia, para que mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus mandamentos. Eu escolhi você para que você mande, que você ponha moral na sua família, que você organize a sua casa, dá direção para os seus filhos, dá direção para a sua esposa, dá segurança para a sua esposa, porque em ti vão ser benditas todas as famílias da terra, mas há um padrão para isso, o padrão é a ordem. Abraão tinha 160 anos, e só tinha 2 netos, 160 anos, mas ele sabia que por causa dessa ordem, por causa dessa direção, por causa dessa fidelidade, as famílias poderiam ser benditas. A Bíblia diz que os patriarcas viram e saudaram as promessas de longe, mas o fato de não terem vivido a realização das promessas, de não terem experimentado aquilo que a promessa dizia que iria ser experimentada, ainda assim eles obedeceram, ainda assim eles ouviram as ordens de Deus e conseguiram ordenar a sua família, a sua casa. Então quando Deus fala para Ezequias, Manassés, quando Deus fala com Ezequias por meio do profeta Isaías, Manassés ainda nem havia nascido, mas Deus já via que existia alguma coisa no coração de Ezequias, alguma deficiência no coração do rei, e Deus fala: coloque a sua casa em ordem. É muito complicado ler essas consequências terríveis, ao mesmo tempo em que nós lemos tanta atribuição boa que a própria palavra de Deus dá a esse homem, como alguém que fazia a vontade de Deus. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa que está no meu coração há muitos dias. Não existe obra, não existe ministério, não existe fé, não existe chamado que justifique o sangue da nossa família. Não existe ação espiritual, ministerial, que justifique a falta de ordem na nossa família. Estou falando isso com um tom agressivo, possessivo, não é essa a ideia. Mas é a ideia de que alguém que é reto perante o Senhor não pode se eximir das coisas que Deus ordena. E o problema é que isso vai se repetindo. O problema se repete hoje ainda do mesmo jeito. Nós temos carreiras de sucesso, nós temos sucesso pessoal em todas as áreas, temos ministérios bem-sucedidos, temos projetos novos e bem-sucedidos a cada momento, mas por trás disso talvez nós tenhamos um casamento falido, uma relação com os nossos filhos destruída, e eu continuo dizendo como Ezequias: tudo bem, vai tudo dar errado, mas não vai ser no meu tempo. O importante é que não vai ser no meu tempo vai ficar tudo bem. Mas enquanto isso, enquanto a minha carreira é bem sucedida, o meu ministério é bem sucedido, enquanto os meus projetos vão dando tudo certo, eu vou escancarando a minha casa para a Babilônia, para os emissários babilônicos. Os emissários babilônicos vão tendo acesso aos meus tesouros, os emissários babilônicos vão tendo acesso aos tesouros que Deus trouxe para a minha família, para a minha casa, e eu vou dizendo: tudo bem, essa palavra é boa, todo mundo vai se dar mal, mas não vai ser no meu tempo. Os meus tesouros vão ser levados, a minha família vai ser
vai ser levada, os meus filhos vão ser levados, eu não vou ter netos, eu não vou ter nada. Mas não vai ser no meu tempo. Glória a Deus por isso. Misericórdia. Glória a Deus que nada. Não vai ser no meu tempo. Covardia. Egoísmo. Eu não quero me envolver com problemas. Eu não quero me apresentar diante de Deus, já que eu me apresentei para orar para não morrer. Me apresentei para orar para ser liberto do cerco dos assírios. E Deus me curou. Deus me libertou. Mas engraçado que Ele não faz o mesmo quando é para colocar a ordem na sua família. Ele não ora. Ele poderia dizer: Senhor, eu não entendi essa palavra. Ele poderia ter dito: Senhor, eu não estou sabendo por onde é que eu tenho que caminhar. E provavelmente durante esses 15 anos de bônus, a família foi se dissolvendo. E é o que acontece hoje, a família vai ficando terceirizada. Nós terceirizamos os nossos filhos para a escola, terceirizamos os nossos filhos para as babás, terceirizamos os nossos filhos para o celular, para a internet, terceirizamos a nossa esposa aos cuidados de outras pessoas que não sou eu, muitas vezes. Não há um porto seguro estabelecido, a família vai sendo terceirizada, enquanto a gente vai fugindo das nossas responsabilidades. Sabe o que é isso? É a desculpa de Ezequias: covardia e egoísmo. Você pode estar falando assim: pastor, você está falando isso porque a sua família é perfeita. A minha família não é perfeita. Só a gente sabe, eu e a minha esposa e as minhas filhas, só nós sabemos o que a gente passa dentro do nosso lar. Mas tem uma coisa que a gente tem tentado não deixar de fazer, é obedecer à ordem de Deus. Pode até ser que eu decida desobedecer ela em alguma coisa, e ela decida me desobedecer em algumas coisas. Mas quando a gente decide obedecer a Deus, o nosso coração é entrelaçado. A gente consegue entrelaçar o coração das nossas filhas no meio dessa confusão toda, e certamente é muito mais fácil terceirizar as coisas. Para que eu vou ficar com a minha filha se ela pode ficar assistindo Netflix? Para que eu vou passar tempo com ela se ela pode passar tempo de uma forma que não demande esforço da minha vida? Para que eu vou passar tempo com a minha esposa se ela tem o carro dela, ela pode sair, fazer o que ela quiser, não precisa de mim? E tem coisa que eu não gosto de fazer com a minha esposa. Por exemplo, eu não gosto de ir no shopping, loja de sapato. E ela gosta de ir. Mas às vezes eu tenho que obedecer à ordem do Senhor. Eu tenho que ir para pôr ordem, porque senão ela compra muito sapato. Estou brincando, não é isso. Mas tem coisa que eu não gosto de fazer. Eu faço porque eu sei que vai gerar felicidade para ela. E tem coisa que ela não gosta de fazer. E ela faz porque ela sabe que vai gerar felicidade para mim. Só que isso custa, isso é custoso, porque é renunciar, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que abrir mão dos meus conceitos, dos meus valores, muitas vezes, daquilo que culturalmente foi inserido na minha mente, no meu coração, como eu deveria me posicionar. O problema é que há um conflito entre aquilo que a cultura diz que eu devo fazer e aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Quando eu estava pensando sobre essa palavra muito tempo atrás, eu sentia revolta no meu coração quando eu lia sobre Ezequias. Eu falava: Deus, como é que pode um cara desse? Não tem jeito. O Senhor é bom demais, porque o Senhor, sabendo o que vai acontecer, ainda dá 15 anos para esse cara, tinha que ter morrido logo. Se ele tivesse, na visão humana, se ele tivesse morrido logo quando ele recebeu a sentença, talvez o prejuízo fosse menor, na visão humana. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. E se ele não tivesse dado esses 15 anos, nós não poderíamos estar aqui discutindo hoje sobre Ezequias, sobre o que aconteceu, sobre o que acontece quando a gente ouve uma ordem e não obedece, quando a gente ouve uma ordem e não encara essa ordem como uma missão. A questão é que se a gente entender a ordem apenas como ordem, a gente pode rejeitar. Mas se a gente entende a ordem como uma missão, é como se você fosse alistado para cumprir um propósito militar. Você tem uma missão, você não pode falhar. Se você faltar, você vai pegar uma cadeia, enfim, você pode usar a alegoria que você quiser. Então eu ficava incomodado no meu coração com essa palavra, mas uma vez eu estava orando sobre isso, e o Espírito Santo, com muita clareza ao meu coração, fez a seguinte indagação:
já que você está revoltado com Ezequias, qual que é a sua motivação? Como é que você compara a sua motivação com a motivação de Ezequias? Qual é a sua visão? Qual é o seu entendimento sobre as coisas que você questiona sobre ele? Qual é o seu? Então, quando a gente consegue tirar o olhar do outro e olhar para a gente entende que nós também precisamos demais da misericórdia de Deus. E nós precisamos assumir as rédeas da nossa casa. De fato, isso não tem a ver com machismo, nem com feminismo. Nós precisamos pôr ordem na nossa casa. Juntos. Nós precisamos direcionar, resolver as crises, planejar juntos, sonhar juntos, servir juntos, construir juntos. Cuidar para que o futuro seja melhor do que o presente, para que no futuro, quando os nossos filhos estiverem fazendo aquilo que a gente está fazendo, se Deus quiser e permitir, eles sejam tão bons que de repente nem lembrem mais de nós. É esse nível de intensidade que eu sinto quando Deus diz, põe em ordem a sua casa. Deus está dizendo, olha, você vai morrer daqui 15 anos, mas se você fizer tudo certinho, o Manassés vai fazer tão bem feito as coisas, que o povo vai até esquecer você. Do tanto que Manassés vai ser abençoado e poderoso. Deus coloca na mão de Ezequias a possibilidade de terminar bem a carreira. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa voz profética sobre a nossa geração, sobre a nossa casa. Aprender a ligar na terra aquilo que, pela fé e segundo a palavra, pode ser ligado na terra, porque também será ligado no céu, instruindo, preparando, deixando de terceirizar os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. É nossa responsabilidade, querido, transferir essas marcas da aliança de Deus para a próxima geração. Eu particularmente não quero ser um excelente pastor para as crianças da igreja, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, e ser um péssimo pastor para a minha família. Eu não quero isso. Se for para ser um péssimo pastor para a minha família, eu também não posso ser um bom pastor aqui. Esse é o meu entendimento. Porque há uma ordem, há uma missão, e eu creio que essa missão precede as outras. Se eu fui colocado por Deus numa família, eu preciso honrar a confiança que Deus deu a mim, quando me deu a Monique, quando me deu as meninas. E eu creio que é assim que ela pensa também. Nós precisamos disso. Algumas atitudes radicais talvez tenham que acontecer. Talvez a gente tenha que começar a fazer coisas que a gente nunca fez. Talvez a gente tenha que começar a entender a graça de uma maneira talvez um pouco menos romântica, porque alguém diz que a graça é de graça, mas a graça é de graça, mas não é de graça. Não é barata, a graça é de graça, mas não é barata. Há uma necessidade de envolvimento, de responsabilidades, há uma necessidade. Jesus não ameniza as coisas, ele impulsiona a gente para níveis muito elevados, muito além. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, a quem o apóstolo Paulo dá a responsabilidade de amar? Ao homem ou à mulher? Ao homem. Amai sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é o modelo do amor de Jesus? O modelo do amor de Jesus é sacrificial. Então, se você tiver que padecer por amor, para amar, você vai ter que fazer isso. Veja, há um compartilhar de responsabilidades. Deus quer fazer, mas muita coisa Deus vai fazer por intermédio de nós mesmos. Por decisões, por responsabilidades compreendidas, praticadas. É nossa responsabilidade transferir essas marcas da aliança que temos com o nosso Deus para a nossa próxima geração. Deuteronômio capítulo 6 fala disso o tempo todo. Salmo 44, versículo 1. Vamos ler comigo? A gente já está encerrando. Salmo 44, 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram.
Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram que expulsaste os povos pagãos, puseste o teu povo na terra deles, contaram como castigaste as outras nações e fizeste o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra, não foi com seu próprio poder, mas eles venceram com o teu poder, com a tua força. O que Davi está dizendo é isso. Nós ouvimos o que foi contado. Alguém se preocupou em fazer com que a aliança que nós tínhamos no passado pudesse ser viva hoje. Alguém se preocupou. Salmo 78, versículo 3 e versículo 4. Põe aí, Ju, para nós. Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que aprendemos, o que ouvimos, nós vamos continuar contando. Queridos, nós precisamos entender isso. Porque a nossa maior dificuldade não é viver a adoração agora. A nossa maior dificuldade não é viver esse clima de avivamento constante que nós vamos experimentando a cada momento em que nós estamos juntos, a cada momento em que nós nos dispomos a ouvir a palavra, a cantar, a orar. A nossa dificuldade não é de viver renovo de Deus nas nossas vidas, paz nos nossos dias. A nossa maior dificuldade é garantir, é ter a certeza de que no futuro, nossos filhos, a nossa geração, vai experimentar a mesma coisa. A nossa maior dificuldade é cumprir as nossas responsabilidades, é enxergar a necessidade de nós nos conectarmos com a próxima geração. E de fato, quando eu observo as famílias, talvez, não só eu, talvez todos os pastores observam isso, todos aqueles que oram, que se preocupam com as famílias, o que nós encontramos é desconexão. Maridos desconectados das esposas, casais desconectados dos seus filhos, e continuamos empurrando a responsabilidade para que outros cumpram. Eu não consigo organizar meu filho, dar ordem para o meu filho, para a minha filha, espero que a professora faça isso, espero que a igreja faça isso. Não. A igreja não vai poder fazer aquilo que você não faz em casa. A igreja não vai poder fazer, a escola não vai poder fazer aquilo que você não consegue fazer em casa. É difícil. Eu confesso aos irmãos que, tentando viver isso, eu posso dizer que é difícil, mas nós temos o poder do Espírito Santo. Nós não fazemos isso com a nossa força, nem porque somos bons, nem pelas nossas habilidades, fazemos isso pelo Espírito de Deus. Porque vai bater de frente com seu filho sem a direção do Espírito Santo para você ver o que acontece. Vai bater de frente com a sua esposa sem o Espírito Santo, porque se não tiver contigo, está com ela. Você vai se arrebentar. Vai tentar resolver um problema na carne. Vai tentar resolver o problema no braço para você ver o que acontece. Só dá confusão. A confusão só aumenta. Então quando Deus diz para Ezequias, põe a tua casa em ordem, o que Ele está dizendo é, garanta que a próxima geração vai experimentar as mesmas coisas que você está experimentando. Você clamou por milagre? Eu te curei, te dei 15 anos. Você clamou por libertação dos assírios? Eu arrebentei 185 mil soldados por causa da oração que você fez. Mas põe ordem à sua casa, porque o meu desejo é que o seu filho continue experimentando as mesmas coisas que eu fiz sobre você. E é exatamente o que ele não faz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a vencer essa covardia, esse egoísmo, de ver que a nossa família está afundando, de ver que as nossas relações familiares estão indo de mal a pior, e ainda assim a gente consegue olhar para isso sem conseguir imaginar e nos ver no futuro, sem conseguir projetar o futuro, e ainda assim dizer como Ezequias, tudo bem, o meu filho vai se dar mal, a minha esposa vai se dar mal, mas não vai ser no meu tempo vai estar tudo bem. Que o Senhor nos livre disso, e faça-nos entender, como igreja, que o que nós precisamos é encarar as ordens de Deus como uma missão. Uma ordem, uma missão para todos nós. Vamos orar?
Aqueles que estão aqui, se puder se colocar de pé, aqueles que estão em casa e puderem fazer isso enquanto o Ministério de Louvor já vem à frente. Você pode dizer: pastor, eu não tenho problema na minha vida espiritual, não tenho problema com a minha fé, eu não tenho problema no meu ministério, mas eu vou repetir a você: até aqueles que são retos perante o Senhor recebem ordens e precisam cumprir essas ordens. Senhor, nós queremos que o Senhor seja real nesse lugar. E sobre esse lugar eu quero dizer a nossa casa. Nós ouvimos a repercussão, o ecoar da tua ordem dada a Ezequias até hoje. E o quanto essa ordem, ela busca o coração daqueles que querem continuar vendo o manifestar, o agir do Senhor, assim como vemos hoje no nosso tempo. O simples fato de estarmos aqui, Senhor, com saúde, respirando, já aponta para uma fidelidade do Senhor, para uma graça que nós não merecemos. Mas Deus, nós não queremos nos satisfazer apenas com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos ter a capacidade, a habilidade de projetar isso na geração que está chegando, em especial sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque Deus, não adianta nós projetarmos isso sobre a igreja, se sobre a nossa casa nós estamos vivendo uma deficiência tão violenta como a deficiência de Ezequias. Deus, nós não queremos mais abrir as portas dos tesouros do nosso lar. Nós não queremos mais deixar à vista os tesouros que podem ser roubados, a vida que pode ser ceifada. Nós não queremos mais deixar à vista, Pai, porque nós não queremos ter nada roubado, Deus, daquilo que o Senhor nos deu. E assim como nós cantamos, tudo aquilo que perdido foi, nós podemos ouvir da tua boca: te abençoarei. Eu clamo pelos meus irmãos nessa hora, Pai, que o Senhor possa alcançar os nossos lares. Deus, que se for da tua direção, que a obediência a esta ordem seja uma das nossas prioridades, ou seja, a prioridade para esse ano de 2021. Eu creio que durante esse ano de 2020 muitos tiveram a oportunidade de colocar a sua casa em ordem, pelo tempo estando juntos, pelo tempo diferente, estando cada vez mais juntos. Mas eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê a oportunidade em 2021 de continuar nesta empreitada, de colocar a nossa casa em ordem. Para isso, Deus, coloca-nos em ordem, coloca o nosso coração em ordem, coloca o coração dos homens em ordem, coloca, Deus, os sentimentos desses irmãos, coloca, Deus, as habilidades desses irmãos em ordem, coloca, Senhor, os sentimentos, as emoções em ordem, coloca, Deus, tudo isso equalizado, Deus, na tua presença. Toma, Deus, a vida das minhas irmãs, Deus, dá sabedoria, Deus, dá amor também, amor sobrenatural. Deus, dá a elas a vida para colocar em prática as habilidades que o Senhor diz que elas têm. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que as famílias alinhadas, organizadas pelo Teu Espírito, possam garantir um ambiente de adoração para os filhos, um ambiente de um legado de bênção, um legado profético sobre os filhos. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor tire do nosso coração toda a covardia, todo o egoísmo que nos impede de mergulhar nos problemas da nossa família e resolver as questões para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado sobre a nossa casa e que esta exaltação do Teu nome repercuta na nossa geração, repercuta nos nossos filhos, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pai, nós queremos colocar a nossa vida à Tua disposição para dizer ao Senhor nesta manhã, Deus, que nós dependemos de Ti, que não há, Deus, habilidades em nós suficientes, que não há capacidades suficientes em nós, Deus, para nos fazer
muitas vezes, desempenhar as funções que o Senhor nos chamou para desempenhar, para amar como o Senhor deseja com que nós amamos, Deus, para viver como o Senhor deseja com que o teu povo viva. Por isso nós dependemos do teu Espírito, dependemos, Pai, do fogo do teu Espírito sobre nós, queimando em nós toda a impureza, toda a incapacidade, substituindo, Deus, as cinzas por júbilo, substituindo a roupa, o pano de saco por vestes de louvor. Nós precisamos do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, nós oramos. Aleluia. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Se entregue ao Senhor, querido. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Vamos nos humilhar diante dele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por poder renovar as nossas forças na tua presença. Te agradecemos porque a tua palavra nos confronta mesmo, traz indagações profundas ao nosso coração, mas ela também traz as respostas que nós precisamos. Seríamos infelizes se saíssemos daqui, se saíssemos desse ambiente de culto com muitas questões, mas sem nenhuma resposta. Nós saímos dessa manhã, desse ambiente de culto, com o nosso coração cheio das respostas que o Senhor tem para nós na tua palavra. Obrigado pelos exemplos que a tua palavra nos dá, que nos direcionam àquilo que nós não devemos fazer, assim como nos direciona para aquilo que nós devemos fazer. Muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Toma nas tuas mãos o restante desse dia. Abençoa-nos nessa semana, as atividades da tua igreja na quinta-feira, no culto da virada. Que seja um tempo de renovar as nossas esperanças, mais um tempo de renovar as nossas forças na tua presença. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça poderosa, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo para ouvir e obedecer às ordens do Senhor, sejam vivas sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Fiquem na paz.